Essas três empresas estão para anunciar dividendos pelo mapa do dividendo inteligente, a gente vai avaliar um pouco mais sobre isso, e Raízen e Braskem estão em meio a ruídos no mercado. Vamos entender esses eventos e eu vou comentar se eu vou comprar a Klabin agora ou não. Bem-vindo ao canal Top Ações, like no vídeo e vamos começar então com a Braskem. Embora o mapa do dividendo inteligente de Barsi aponte a Braskem anunciando dividendos no mês que vem, é provável que ela acabe não anunciando. A empresa está com uma dívida, ela deu um prejuízo aqui no trimestre passado de mais de 800 milhões, então é provável que ela acabe não anunciando dividendos, tá? A Braskem ela está aqui buscando até 1 bilhão de emissão aqui para pagamentos de dívidas, então ela vai fazer a precificação agora nessa semana provavelmente. Então ela busca uma emissão de dívida externa no valor de 1 bilhão com oferta de títulos com prazo de 7 anos, segundo fontes aqui ouvidas pelo jornal Valor Econômico. E a Braskem está passando um momento muito delicado. Ela acabou de ser rebaixada, inclusive, pela UBS de neutro para venda, preço justo de 26 para 20. Eles explicam que eles até estavam mais otimistas ali no comecinho do ano por pensar ter atingido no quarto trimestre de 2022 o fundo do poço. Então, quando a gente atinge o fundo do poço, daí é só melhorar, né? Tinha até perspectivas melhores aí ao longo do tempo nas commodities, mas depois o cenário foi piorando. Então, de fevereiro em diante, houve uma deterioração significativa na perspectiva do spread principal. Como vocês sabem, a Braskem ela atua com basicamente é muito vinculado aos preços das commodities e não está bom a perspectiva de preços, né? Então, olha só, por exemplo, ela está de 20% a 30% abaixo das expectativas anteriores, né, os spreads da Braskem, com prováveis aí revisões de lucro para baixo, né? O pessoal vai começar a revisar cada vez mais para baixo. Então nós temos aqui o polietileno de nafta com preços aqui previstos de 50% a 60% abaixo da média histórica, o polietileno de etanol de 20% a 30% abaixo da média, enquanto para finalizar o propileno 30% abaixo da média. Então, com as commodities tão abaixo da média, realmente fica pressionado as margens da empresa e fica numa situação bastante difícil. Sempre as commodities, em algum momento, depois de atingir um fundo do poço, elas tendem a retomar um preço mais saudável, mas isso aqui pode ser que demore um pouco mais. É isso que a UBS aqui está nos querendo dizer. Vamos ter ainda um período de dificuldades mais estendido, e aí a Braskem tende a continuar sofrendo, segundo a UBS. E quando a gente vê a cotação da Braskem nos últimos 5 anos, é uma volatilidade monstruosa, é altas e baixas monstro, né? Então você vê deste fundo máximo aqui para o topo máximo, nós tivemos 600% de alta, é muita coisa. Nessa alta, com esse fundo recente aqui, parece que é pouca coisa, mas foram mais 90% de altas. Tivemos perspectiva de vender a empresa, poderia subir mais 86%, e aí fica nessa loucura. Então é uma empresa que não é só a questão da commodity que faz trazer volatilidade para ela, mas também essas possíveis aí vendas. Então, embora eu goste de ação de commodity, quando a gente vai investir numa ação de commodity, tem que entender muito, dominar a commodity, beleza, mesmo que você vá dominar as commodities da Braskem, você ainda tem que conviver com essas eventuais vende, não vende, vende, não vende, e a própria situação financeira aqui da Braskem que eventualmente acaba dando umas complicadas, tá? Então, é uma empresa que pode até ser interessante se você for assertivo. Se você não for, você pode levar uma porrada aqui, né? Raízen, a Raízen está com dividend yield de 6,25, que é surpreendente para uma empresa que está num investimento pesado como ela, um ótimo dividendo, né, para esse momento da empresa. Ela tem aqui, pelo mapa do dia inteligente do Barsi, previsto o dividendo para o mês 10, porém, ela fez um IPO recente, não dá para a gente cravar isso, tá? Esse dividendo que deve ter a Datacom no fim do ano pode ser anunciado no mês 10 ou de repente no mês 12, mas está próximo aí. A Raízen se encontra com PL de 15, mas eu não acho muito correto a gente olhar o PL dela neste momento, um PVP de 1,71 e uma dívida líquida por patrimônio de 1,76. A empresa está numa dívida e vai se desalavancando aí conforme o seu EBITDA for crescendo. E o que chama a atenção nesse momento é a matéria aqui da Suno, que diz que a Raízen pode perder licença por entregar dados falsos de produção, segundo a ANP, aqui notifica a Suno, né? E aí o motivo são dados falsos entregues pela Raízen que inflam a capacidade de produção do etanol. Além disso, a companhia não apresentou nenhuma justificativa cabível, segundo aqui
o jornal Folha de São Paulo. Na minha opinião, existe um exagero, eles põem uma matéria com um título que já é um pouco exagerado, e pior que durante o decorrer do trecho aqui dos textos, eles também não explicam, né, como foi. Já vou comentar isso, tá? Então, em fevereiro a maio, houve 59 registros da ANP sobre rendimentos inconsistentes e verídicos na produção do etanol no estado de São Paulo e Goiás. As informações são de 439 milhões de litros nesse período, utilizando 808 mil toneladas de matéria-prima. E aí, quando eles cruzam aqui com a produção e tudo mais, vê que está inconsistente. A Raízen já teve um problema similar em 2020. Ela foi responsabilizada e foi punida. Ela recorreu e não conseguiu ganhar. Ela acusou na época, que segundo fontes que eu fui pesquisar, que ela não teve culpa, foi um problema do fornecedor, e ela também não teve ganho nenhum com isso. Esse é o grande ponto, tá? Não é uma fraude para ela ganhar, não. É algo que ela não tem ganho em relação a isso. Daí ela recorreu, perdeu, porém ela não perdeu a concessão, ela perdeu e tomando uma indenização, segundo fonte ali, de 10 milhões. É praticamente impossível a empresa perder uma licença por conta disso. O que acontece é que a ANP ela utiliza esses dados aí para ver exatamente como é que está a produção de etanol no Brasil e tudo mais. Então é importante que a Raízen divulgue os números corretos, mas eventualmente, em alguns momentos, pode acontecer esse tipo de problema. Aí ela vai ser punida, muito provavelmente, se não for comprovado que ela fez intencionalmente, o que eu acho extremamente improvável, já que ela não ganha nada com isso. Se não for provado que foi intencional, ela acaba aí apenas sendo punida em termos de financeiramente falando. Então fui procurar uma explicação oficial da Raízen sobre esse evento, não achei nenhum. Fui para 2020 também ver se acha alguma coisa sobre o evento que aconteceu também naquele período. Não foi encontrado, talvez porque a empresa nem estava listada na bolsa ainda. Eu acho que a comunicação é menos transparente, vamos dizer assim, quando a empresa ainda nem listada é. Mas enfim, não achei nem de 2020 nem de agora, que talvez apareça aí nos próximos dias, né? Hoje aí é feriado. Klabin, a Klabin tem um dividend yield de 6,24 nesse momento. Quem é membro do canal tem acesso à planilha de dividendos que eu faço de diversas empresas para o ano. E a Klabin lá no começo do ano, no fim do ano passado, na verdade, eu previ um dividendo aqui de 1,40. Vou manter, vai ficar bem em linha aqui exatamente com o dividendo que ela está nesse momento, que na minha opinião deve fechar o ano exercício nessa faixa mesmo. De repente até superar um pouquinho. Então a gente está com yield de 6,24 e nós temos aqui então a empresa que deve anunciar dividendos para o mês 10, no mês 10 mesmo. A gente vê aqui, ó, nas últimas vezes foi no finzinho do mês o anúncio. A Klabin, como vocês sabem, é uma empresa que está com uma dívida acima das concorrentes. Vocês podem ver aqui a dívida por patrimônio líquido, 1,66 contra 1,29 da Suzano e 0,77 da Irani. Dívida por EBITDA também acima, 2,49 contra 1,90 da Suzano e 1,25 da Irani. Então a Klabin está no momento de endividamento, num período de queda da Selic que estamos para ver. Isso poderia representar alta nas ações, né, quando os resultados começarem a melhorar. Porém, vou mostrar aqui que a Klabin ela fez aqui um hedge, alguns eventos também não recorrentes, algumas coisas acabaram ajudando um pouquinho ela ali no resultado financeiro, e talvez esse ganho não apareça neste primeiro momento, pelo menos, né? Os 6 meses aqui foram um pouquinho inflados. Mas antes disso, é importante a gente destacar que a dívida líquida por EBITDA vem caindo bastante. A empresa vem crescendo muito seus resultados e sua dívida vem ficando proporcionalmente menor. Então isso aqui sim vai trazer um ganho aí ao longo do tempo. E óbvio, a Selic caindo vai ser bom sim para a empresa, mas o efeito que eu estou falando que não vai fazer uma visão tão fácil da gente ver no primeiro momento é por conta do resultado financeiro da empresa, que tivemos uma série de questões aqui, como desde hedge a conte, marcação a mercado que ela põe. Então nós tivemos uma série de efeitos, instrumentos derivativos, tivemos a questão do dólar, o IPCA, tanta coisa que fez 6 meses de 2023 ter um evento positivo de 214 milhões contra 2022 com menos 380. Então, eu não estou falando que isso é ruim, isso foi bom, a empresa fez um ótimo trabalho aqui, né? De diversas formas, ela fez uma excelente proteção. O problema é que vai ficar um pouco mais difícil na base comparativa, só isso que eu estou dizendo, né? Então isso aqui é como, se tivesse dado ruim aqui, talvez as ações tivessem um preço mais baixo, isso que eu estou querendo dizer, tá? Então foi ótimo isso que ela fez, foi um ótimo trabalho dela, mas algo que meio que foi ali pro preço, né? Então a queda da Selic agora caindo,
talvez um pouco do ganho já está aqui, né, nesse eventos positivos que a empresa fez, tá, no resultado financeiro. Então, como vocês sabem, a celulose vem pressionando muito. Nós tivemos capacidades elevadas aí na China, os preços sendo pressionados na China, na Europa. Então, comparando aqui com o ano passado, nós temos uma queda de 27% no EBITDA, mas quando a gente olha o lucro, ficou no 0%, tá vendo? E o EBITDA deve continuar pressionado ainda, porque temos novas entradas no Uruguai, no Chile. Embora ela tenha feito um reajuste ali de preços na China, eu acho que ainda está um pouquinho apertado, né? Então, por isso que eu vou segurar um pouquinho aqui a Klabin, porque ainda tem outras ações aqui que eu tô de olho. Mas eu acho que a situação não é de queda. O que eu quero dizer é que talvez não precise ter pressa, na minha opinião, aqui, de eu estar comprando a Klabin nesse momento. Do lado positivo, a gente tem que lembrar que nós temos a nova máquina MP28 e vai continuar trazendo resultados da empresa. Ela teve um ramp-up aqui em junho, então ela vai entrar nesse trimestre aqui em cheio, aí, trazendo um crescimento legal, uma diversificação também para a empresa, né? Um passo importante para a empresa é exatamente na diversificação da celulose. E a gente entra em 2024, tem outro startup interessante aqui, né? Que é em setembro de 2024 a gente começa com o ramp-up de cartões brancos. Olha que legal. Vai entrar uma nova frente de diversificação para a empresa. E além da produção está aumentando, né? Ela vai aumentando até chegar aqui ao ápice, a capacidade total dela lá em 2007 de 460, assim como a parte branca, né, também vai aumentando bastante. Então, além de uma produção diversificada em termos de vai entrar mais aqui papel e menos celulose, vamos assim resumir, né, também temos essa diversão no branco. Então tem várias coisas positivas acontecendo em relação a esses investimentos da empresa, porém a celulose ainda talvez deu uma seguradinha na cotação. É basicamente isso. Então a Klabin ela vem de grande volatilidade neste ano e deu uma oportunidade mágica aqui, né, de 17,40, já subiu 36%, 35% desse fundo, mas com essa nova recuada ela está subindo aqui quase 29%. É uma empresa que, exatamente por tudo que eu contei, ela deve ficar um pouquinho pressionada ainda, e por conta disso, talvez eu segure aí para tentar comprar ela nos 20 e 30. Se ela chegar aqui, aí beleza, eu compro. Se não, eu continuo focando nas empresas que eu já tenho na carteira. A Klabin seria a última que ia entrar para fechar realmente o meu portfólio, e eu estou esperando aqui. Se de repente as que eu estou aportando começar a disparar, vai que Cosan, Vale, que já tem até dando uma subidinha aí, a Transição Paulista, as outras empresas começam a disparar, aí não vai ter jeito. Eu vou ter que vir aqui para a Klabin mesmo nos preços de hoje, porque na minha opinião é um bom preço ainda, né? Mas fico aqui torcendo para ela visitar os 20 e 30, desculpe aí aos comprados que querem que ela suba. A verdade é que se eu tivesse comprado também torceria por uma quedinha aí, né? 20 e 30 é onde eu vou estar aproximadamente, né? Observando mais ela. Também posso estar vendendo puts em alguns momentos aqui para já deixar programada aqui uma compra futura, né? Então já deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal, porque amanhã eu falo de Taesa e é um vídeo muito importante, tá? Já dou esse spoiler, é melhor você se inscrever para não perder. E considere também conhecer meu curso de opções para você aprender opções de forma séria, do zero até o avançado, acesso vitalício, vai aprender a proteger a carteira, vai aprender a fazer um dividendo com opções, vai perder o medo de comprar uma ação que de repente possa despencar, porque você vai conhecer como trabalhar com opções. E sempre tire suas dúvidas lá no Telegram. Um abraço e até o próximo. Valeu!